A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos com vocês aqui. Esta é a sua EBD em Estudo. Nós estamos transmitindo diretamente da Igreja Apolo com Esperança, cidade Parnamirim, Rio Grande do Norte. O supervisor de campo é o nosso pastor Rabidênico Xavier, o nosso pastor do estado Martim Alves Souza, e hoje comigo está aqui o pastor Assis, que é o pastor da Igreja Apolo de Boa Esperança, e hoje estaremos aqui discorrendo sobre a aula de número 6, nas nossas lições bíblicas, que tem como tema a suficiência da graça na cidade de Corinto. Então é importante que você se inscreva no canal, você valorize esse trabalho e possa estar comentando para que a gente esteja melhorando essa transmissão, E participe, isso é importante, se inscreva. O texto áureo da nossa lição: porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo 10. A verdade prática: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Dito isto, eu quero me apresentar. Eu sou o presbítero Ataíde, coopero aqui na Congregação de Boa Esperança, Apolo, e está aqui o pastor Assis, que vai se apresentar também para vocês, e a gente dá continuidade à nossa maravilhosa aula. A paz do Senhor, meus irmãos, vocês que já acompanham a EBD em Estudo. Para nós é um privilégio estarmos durante este dia assim falando mais um pouco sobre este assunto tão importante, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Então, esse é o nosso convidado para ficar até o final desta aula. Pois é, pastor Assis, é um tema maravilhoso. Tem uma meditação diária que eu acho muito importante, porque nessa meditação diária, tudo que nós vamos aqui ver, ele vai estar na nossa lição. Então, ele amplia e nos foca melhor dentro da temática. Então, na meditação da segunda-feira, em Atos 18, de 1 a 4, a luz do Evangelho resplandece em ambiente desafiador. E isto é verdade, pastor Assis? É verdade. Na terça-feira, nós temos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 3 a 5, a obra de Deus avança pelo poder do Espírito. O poder do Espírito Santo revelado em nós faz com que esta obra venha avançar. Não pare, e seja uma obra sempre em crescimento. Por isso, nós louvamos a Deus, porque usamos a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo de Deus é quem vai na frente abrindo o caminho. Pois é, na quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 5 e 6, Deus sustenta a missão, mesmo diante da rejeição e da oposição. Isso também é muito importante. Ao longo da palavra de Deus, a gente tem visto que o Senhor nunca abandonou o seu povo. É verdade. Na quinta-feira, temos lá em Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16, na comunhão, a igreja se fortalece e se mantém viva. A igreja de Filipenses, uma igreja cooperadora, e ali ela cooperava para que o evangelho, assim, fosse expandido. E louvamos a Deus, porque esta igreja foi uma cooperadora para o avanço do evangelho. Pois é, na sexta-feira, Atos 18, 9 e 10, muito conhecido esta passagem bíblica, a presença do Senhor nos encoraja a pregar. Maravilhosamente, quando o Senhor realmente atua em meio às dificuldades. Então, é a presença dele que nos encoraja a pregar. No sábado, a graça de Deus está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus é o poder divino que se aperfeiçoa na fraqueza. Então,
quando nós pensamos que estamos, né, debilitados, fracos, né, a graça de Deus, né, se aperfeiçoa e sai um milagre, né, da parte de Deus em nossas vidas. Pois é muito importante que você, professor, aluno da escola dominical, não deixe de ver essas passagens bíblicas diárias, né? Porque ela vai cercar tudo que vai ser desenvolvido na lição, e aí quando você passa a ler a lição, então você já vai se sintonizando com essas verdades bíblicas que foram mencionadas. O texto bíblico básico está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 1 ao 11, você ler com calma em casa é muito importante. E a introdução, veja que o que nós começamos a ler na meditação diária, a partir da introdução você já vai perceber as verdades temáticas que ali estão, né? Então, a introdução diz assim: a fundação da igreja em Coríntio, narrada em Atos 18, todo o capítulo 18, revela um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se manifesta plenamente, suficiente e em meio a adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pela pluralidade, ou pluralismo, né, religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firme e frutífero. Então, aqui só na meditação, ou melhor, na introdução, que realmente ela também faz essa panorâmica da aula de hoje, nós percebemos que tudo que lemos na meditação diária, né, então, está aqui envolvido nesse comentário inicial, nessa introdução. Então, nós vamos agora seguir com o pastor Assis, o ponto 1 da nossa aula. Primeiro tópico, ponto, né? Paulo chega a Coríntio, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 ao 6. Diz assim, primeiro subtópico: Coríntio, riqueza material e miséria espiritual. Veja, digamos aí, algo que nós devemos dar atenção. Tem, às vezes, cidades que verdadeiramente são igual à cidade de Coríntio. É rica materialmente, porém, espiritualmente é pobre, né? Após deixar Atenas, Paulo chega a Coríntio, capital da província romana da Acaia. Desde 27 a.C., a cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. A cosmopolítica estrategicamente localizada, Coríntio reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Né? Então, ali em Coríntio, existia várias pessoas de outras localidades, de outros países, e isso cooperava justamente para essa degradação espiritual e moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa daquela cidade, associando o culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam que a presença de centenas de prostitutas religiosas ligado a este culto. Diante esse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então, uma dificuldade tremenda, uma cidade que tinha os seus moradores, um bom poder aquisitivo, né? Porém, ele tinha um desafio muito grande, que era um povo que estava ligado diretamente à prostituição, a cultos pagãos, e por isso é uma complexidade muito grande que ele enfrentou na cidade de Coríntio para ali pregar o evangelho e iniciar a primeira igreja naquela
localidade. Né? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, você vai ver o quanto o apóstolo Paulo teve dificuldades para, né? Diz assim, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tá? Então, Paulo relata justamente aqui que o evangelho que ele estava pregando não era algo que veio de homens, sabedorias humanas, mas do poder de Deus. E quando se prega o evangelho pelo poder do Espírito de Deus, então as portas se abrem, o povo entende verdadeiramente o plano da salvação e ali chega a bênção do Senhor através das conversões para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Esse foi o primeiro subtópico, né, do tópico 1, que tem por tema Paulo chega a Corinto. E o segundo é temor e dependência da graça. Na verdade, tem momento na nossa vida, na vida cristã, né, nos trabalhos, que somos tomados pelo temor realmente, tremor diante das circunstâncias, dos desafios. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. E é importante que nessas dificuldades, muitas vezes, a gente percebe o esgotamento humano, é onde entra a graça, a suficiência da graça. E Deus nos surpreende de forma, muitas vezes, sobrenatural. Temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, ele sofreu perseguições na cidade de Filipe, em Tessalônica e também em Bereia, cidades diferentes, onde ali ele enfrentou os desafios e teve esse temor em sua vida. Então, e não foi fácil esses desafios que ele passou ali. Atos 16, do 22 ao 24, diz assim, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-se-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Então, isso aconteceu justamente em Filipo. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, sendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Então, ele segurou os pés no tronco. Então, amarrou ele no tronco. Veja que foi sofrimento. Também no capítulo 17, do 5 ao 10 e o versículo 13, nós temos também esse sofrimento de Paulo na cidade de Tessalônica e em Bereia. Então, aonde ele chegou, ele passou, ele padeceu esses sofrimentos. Mas a graça de Deus esteve com ele. E é uma coisa que a gente fica pensando, nem sempre fazemos a obra de Deus sem sofrer na pele, né? Fisicamente às vezes. E Paulo experimentou tudo isso, mas mesmo sofrendo, a graça de Deus estava presente na vida dele. Além da constante preocupação pastoral que ele tinha, né, com as igrejas já fundadas. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Então, ele sofrendo, pregando, mas ainda tinha uma preocupação pelas igrejas que ele tinha fundado. Né? Nas viagens missionárias a gente vê isso, ele voltando por onde já havia passado para ver como estavam aquelas igrejas e aparar arestas, né, nessas igrejas. Então, além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda
degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. E a gente percebe que isso ainda é verdade nos dias de hoje. Onde há prosperidade material, geralmente há decadência espiritual. Parece que as riquezas costumam afastar as pessoas de Deus, né? Então, o próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Está em 1 Coríntios, como já foi lido, capítulo 2, versículo 3. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Paulo ele diz claramente que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós, humanamente falando, achamos que temos alguma coisa ou podemos enfrentar as adversidades humanamente, geralmente a gente não consegue e a tendência é parar. Mas é nas dificuldades, quando alguém tem essa consciência que depende de Deus, a glória de Deus aparece e a obra sempre será realizada. É verdade, com certeza. Terceiro subtópico diz assim: o início do ministério e a oposição na sinagoga. Então, quando se faz a obra de Deus com dedicação e como a Bíblia nos orienta, sempre haverá oposição. Não pense você que você está fazendo, mesmo sendo chamado por Deus, direcionado por Deus, para certa cidade, para certo lugar, ou para um bairro de onde você mora, haverá também oposição. Porém, nós precisamos entender que isso não é para deixar-nos, né, de fazer a obra, mas sim nos impulsionar mais ainda a prosseguir fazendo a obra de Deus. E com Paulo, o apóstolo Paulo, não foi diferente. Como era do seu costume, Paulo inicia a sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra um casal, Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, trabalhando com eles como fabricante de tendas. Paulo que une o sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Então, ele usa justamente, né, junta o útil ao agradável. Ele faz essa parceria e ali Priscila e Áquila foram imprescindíveis para que o evangelho fosse anunciado ali na cidade de Corinto e que a obra viesse crescer, né? Então, tem certas horas que ninguém, irmãos, ninguém faz a obra sozinho. E Deus é tão misericordioso. Mesmo quando você não chama, não convida alguém, quantas e quantas vezes Deus coloca pessoas, tá, do nosso lado para nos ajudar, para fazer a obra prosperar, para nos dar, né, direção também para seguir fazendo a obra de Deus, né? Então, uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto, está em Atos, capítulo 18, versículos 2 e 3, que diz assim: e a Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Tá? Glória ao nome de Jesus. Então, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras, tá? Apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente, né, à palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo de número 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Então, com tudo isso, a crescente oposição judaica impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa na missão, agora fora
daquele ambiente religioso. Mas Deus é tão bom que quando uma porta se abre, ele abre uma outra porta para que o evangelho venha a ser propagado e o nome dele venha a ser glorificado. Né? Glória a Deus. Então esse foi o nosso primeiro ponto da nossa lição, e a palavra-chave, né, nesse ponto que nós acabamos de estudar é suficiência, que é a suficiência da graça. E a sinopse, né? Paulo anuncia, a sinopse é aquele resumo dos 3 pontos, do primeiro ponto, né? Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição, mas dependendo da graça de Deus, que é um exemplo para nós. O ponto de número 2 é a continuidade da missão e o encorajamento divino. É muito bom quando Deus nos encoraja. Às vezes você está ali sentindo fraco, desanimado, sentindo que não vai conseguir, que você não tem aquela capacitação, e Deus se apresenta e dá aquela injeção de ânimo, e você percebe que foi o Senhor. Pode ser por meio de sonho, pode ser usando um profeta, de uma forma sobrenatural, e aí você enfrenta, mesmo em fraqueza, em temor, você enfrenta e faz a obra, né? Então, o primeiro subponto aqui, esse ponto ele está desenvolvido em Atos, no capítulo 18, do versículo 7 ao 11. O primeiro subponto é a casa de justo e o avanço do evangelho. Então, assim está escrito. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Ele foi expulso da sinagoga pregando, então ele foi expulso, mas ele não abandonou a cidade. Um gentil, temente a Deus, chamado de Justo, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga. Então, Paulo foi expulso da sinagoga, o Justo ofereceu a casa dele, que era de lado, contíguo, né, à sinagoga. E ali Paulo fez a obra, localizada ao lado da sinagoga, como um novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios, muitos moradores da cidade de Corinto creem, entre eles Crispo, que era o principal da sinagoga da qual Paulo foi expulso. Então esse também veio a crer no Senhor Jesus Cristo com toda a sua casa. Então esse foi o resultado. O resultado é expressivo, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Está em Atos, no capítulo 7, capítulo 18, versículos 7 e 8. E diz assim: e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creu e foram batizados. É um milagre da parte de Deus, verdadeiramente. Então Deus abre porta, novos caminhos, porta para a expansão do reino. É isso que acontece quando as pessoas fazem a obra na dependência da graça de Deus. O segundo subtópico diz assim: o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Então, se você muitas vezes é convidado por Deus, é chamado por Deus para fazer uma obra, e em algum momento você tem medo, né, da responsabilidade que você recebe para fazer uma importante obra, né? Não imagine que é só você, não. Aqui está o apóstolo Paulo, um homem que eu creio assim que depois de Jesus foi o homem que mais, né, sofreu pela obra de Deus. Aqui também o medo do apóstolo e a palavra que fortalece, né? E às vezes a gente está com medo de certa situação na obra de Deus, mas vem a palavra do Senhor. Verdade. Como o nosso irmão Ataíde já falou, e nos encoraja, né? Através de uma palavra, usando uma pessoa, né? E isso nos encoraja. E aconteceu com o apóstolo Paulo. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição.
e passa a temer por sua permanência em Corinto. Então, ou seja, os frutos ele pregava e pessoas aceitavam. Ele estava vendo o crescimento da obra. Porém, a cidade de Corinto era algo que era muito pesado, né, espiritualmente, e ele sentiu isso na pele, essa dificuldade. Né? O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta. Olha só o que o Senhor chega e fala para Paulo, né? E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Né? Então, aí chega a palavra de Deus para ele, né, em visão, e ali ele reanima, né? Deus reafirma a sua presença. Primeiro, Deus reafirma a sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo à missão. Lembrando que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. Então, se você tem uma chamada a parte de Deus, né? Seja fiel à chamada que Deus fez na sua vida. Seja fiel, porque Ele vai permanecer com você, vai abrir, né, os caminhos, vai lhe dar sabedoria para você vencer as dificuldades. E ali o evangelho ser propagado e vidas, né, como o apóstolo Paulo estava vendo lá naquela cidade, o crescimento, né, da obra de Deus, as pessoas aceitando, né, até pessoas que eram, digamos assim, importantes na sinagoga, aceitando a Cristo. Aquilo era algo imprescindível para o crescimento da obra de Deus, e a visão de Paulo, olhando quanto Deus estava abençoando o que ele estava falando naquela cidade, né, nesse ministério tão importante na cidade de Corinto. Então, não deixe de fazer a obra de Deus. Permaneça fiel, né, à chamada que Deus lhe fez, seja em qualquer área, seja no louvor, seja no ensino, seja em missão, contanto que você seja fiel ao que Deus lhe chamou. Graças a Deus. E aí nós vamos agora partir para o último subponto, que é o 3, do ponto 2, né? Mas a sinopse do ponto 2, ele vai fazer esse fechamento, logo estaremos anunciando ela. Mas a graça suficiente, perseverança e transição. Graça, suficiência, ou suficiente, né? Perseverança e transição. Então, veja que Paulo, fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses. Então, aquele homem que estava com medo, diante do desafio da cidade de Corinto, e era realmente um grande desafio, uma cidade voltada para um pluralismo religioso e uma prostituição cultural, né? E uma cidade cosmopolita com mais de 300 mil habitantes, mais de 350 mil habitantes comuns, né? Cidadãos da cidade, e mais de 460 mil escravos, então mais de 700, quase 800 mil pessoas. É uma Mossoró e uma Parnamirim junto, era a cidade cosmopolita de Corinto. E Paulo tinha todos esses desafios. Muita gente certamente procuraria correr distância de uma cidade tão hostil, mas Paulo, pela graça de Deus, teve temor, mas fez a obra. Então, graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. Atos 18, versículo 11, ele diz assim: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Imagine ser ensinado pelo apóstolo Paulo 1 ano e 6 meses. Um homem realmente que a chamada não tem dúvida, né? A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade
para experimentar a suficiência da graça divina. E isto é verdade. Quando as águas estão calmas, a tendência natural das pessoas é sossegar, é relaxar, porque está tudo calmo, está tudo tranquilo, não é diferente com o Evangelho. Então, quando está tudo calmo, está tudo tranquilo, a gente relaxa, ora menos, trabalha menos. Agora, quando o tempo fecha, é hora de dobrar o joelho, procura-se a presença de Deus, procura Deus, e o Senhor, no deserto, né? O Senhor age de uma forma maravilhosa. Então, quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus, até mesmo nos tribunais humanos. Então, a soberania de Deus, muitas vezes, alcança os tribunais humanos. E a gente percebe que essa autoridade por nome de Gálio, quando ele recusou a julgar Paulo, nós entendemos que foi um ato de Deus, porque nós já vimos ali no capítulo 18, versículo 9, quando o Senhor disse para Paulo: Paulo, fala e não te calas, porque eu tenho muita gente nessa cidade e ninguém lançará mão de ti. Quiseram lançar mão de Paulo. E Deus usou uma autoridade e desprezou aquele tribunal, e Paulo passou ali pelo um livramento, um grande livramento. Então, a sinopse desse ponto 2, que nós acabamos de discorrer sobre ele, é: Deus encoraja Paulo, fortalece a missão e sustenta a igreja de Corinto, né, pastor Assis? Glória a Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico, que fala: Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versículos 12 ao versículo de número 17. Né? A acusação dos judeus e a proteção divina. Né? Então, os judeus, mais uma vez, se opondo, justamente ao crescimento do Evangelho. Né? A oposição judaica em Corinto não cessou, e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Tá? E ali chega para ser julgado. Porém, antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Olha, vejamos aí, como já o nosso irmão Ataíde já falou, a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus, dando ali prosseguimento àquilo que ele tinha prometido a Paulo, que ele não se calasse, que ele estaria com ele, defendendo. Aí podemos ver aqui, justamente, a mão de Deus. No versículo 14, ele diz: E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, os judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vendo-vos, mesmo porque eu não quero ser juiz destas coisas. Então, ele rejeitou, e ali nós temos isso aí como um livramento da parte de Deus para o apóstolo Paulo. Né? Então, ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor que ninguém faria mal ao apóstolo Paulo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Uma promessa de Deus e se cumpre aqui. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Faça a obra com fidelidade, que Deus estará com você em qualquer situação,
seja fiel ao seu chamado, e a mão de Deus estará contigo em qualquer situação. Glória a Deus. O ponto 2, o subponto 2 do ponto 3, né? É o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, olha, o principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul interviesse. Está no versículo 17 do capítulo 18. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho, nada destas coisas o incomodava. Olhe uma coisa interessante aqui. Galho não aceitou, no mesmo tribunal, as acusações contra Paulo. E agora ficou em silêncio, observando Sóstenes ser maltratado, espancado. Ele não tomou nenhuma atitude. Mas contra Paulo, não quero ser juiz dessas coisas. E Paulo escapou. Então foi a mão de Deus, uma prova que foi a mão de Deus, né? E sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 1. Então aparece um Sóstenes ali que está sendo citado, o que sugere uma possível conversão. Então, se é o mesmo Sóstenes, está se dizendo que ele se converteu. Glória a Deus. Então, houve uma conversão, né? Então, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada, essa transformação reforça o poder do Evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Então, aquele que é um opositor, aquele que confronta a obra de Deus, pode se tornar, logo mais, pelo poder de Deus, uma pessoa que venha a crer, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que perseguia o povo de Deus, e uma vez alcançado por Cristo, passou a ser um grande homem trabalhando em prol do reino de Deus. E isso é notório, né? Graças a Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico, né? E nós temos como subtema a suficiência da graça na experiência de Paulo. Né? Então, em Coríntio, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio às fragilidades, pressões e oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Está em Atos, né? Em 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 9, que diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Então, aqui está o momento, né, da sua fragilidade, ele pedindo ao Senhor que lhe passasse, né, tirasse aquele espinho da sua carne, e Deus responde para ele, né, que a graça lhe bastaria. Então, muitas vezes nós precisamos entender que a graça de Deus na nossa vida basta para que prossigamos fazendo a obra de Deus. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. Né? Então, 18 meses, Paulo passou ali, 1 ano e 6 meses, justamente pregando o evangelho com muita autoridade, passando dificuldades de várias áreas, espiritual, também na área familiar dele, né, com Deus, com aqueles momentos difíceis, mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Assim, aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Então, às vezes você é chamado, nós somos chamados para uma obra de Deus, e nós temos a certeza que foi Deus que nos chamou.
E muitas vezes as pessoas acham, porque foi chamado por Deus e comissionado por Deus para aquela obra, que não vai haver dificuldade. Pelo contrário, irão surgir as dificuldades. Porém, se Deus te mandou, se Deus te chamou, Ele vai dar livramento diante das dificuldades. Foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo se manteve firme. Como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Dependa da graça de Deus para se sustentar diante das adversidades. Sinopse do tópico 3 diz assim: a graça de Deus protege Paulo e triunfa sobre a oposição em Coríntio. Dependemos da graça de Deus para continuar fazendo a sua obra. Conclusão, o senhor está aí. Pois é, chegamos ao final de nossa aula, nossa maravilhosa aula, aula de número 6, né? Com esse tema tão apropriado, né? Tão apropriado, um tema tão maravilhoso. A suficiência da graça na cidade de Coríntio, uma cidade, apesar de ser tão difícil, mas foi a cidade onde os dons do Espírito estavam em evidência ali, e Deus operou maravilhosamente naquela cidade. Então, a conclusão da aula de hoje diz assim: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentada pela graça, e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. Então, realmente, a missão cristã exige coragem, né? E é justamente nessa coragem que a gente exerce ela, e o Senhor nos acompanha manifestando a sua graça. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, né? Mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor, que assegura: eu sou contigo. E é justamente isso que encoraja todos os desbravadores, né? Eu fico imaginando uma pessoa que sai como missionário para um país que ele não conhece, e às vezes é um país tão hostil como da janela 1040, que, se for revelado como cristão, pode sofrer penas duríssimas, inclusive a própria vida, né? E essas pessoas, com coragem, sai do seu país natural, vai enfrentar uma nova cultura, vai enfrentar todos esses desafios. É admirável, a gente precisa orar muito por essa gente. Então, mas o Senhor diz como diz para Paulo, está dizendo para todos aqueles que têm coragem: eu sou contigo. Que aprendamos, né? Que aprendemos hoje com Coríntio a confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno. Então, esta fidelidade doutrinária é importante para justamente a pregação do Evangelho, tá? A sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Eu costumo dizer que todas as épocas têm sua dificuldade, e graças a Deus Ele nunca abandona em qualquer tempo, em qualquer lugar, a sua obra sendo sustentada por Ele. Vai bem, porque a graça de Deus é o mais importante para aqueles que fazem a obra de Deus. Pois é, chegamos ao final da nossa aula. Essa é a sua EBD em Estudo, e foi um prazer muito grande estar com vocês, e esperamos na próxima aula que o Senhor esteja mais uma vez nos abençoando. Que Deus nos abençoe. Esperamos na próxima semana estar novamente com você na EBD em Estudo. Amém. Até lá.